Fagulhas de Luz com Sidney Fernandes. Produção Theo Oliveira. Olá, boa tarde. Estamos chegando para mais um programa Fagulhas de Luz aqui na 87 FM e também nas redes sociais do nosso amigo escritor espírita Sidney Fernandes. Boa tarde, Sidney. Tudo bem? Boa tarde a todos. A nossa saudação. Estamos à sua disposição, Theo. Então, pessoal, a gente vai seguir essa semana ainda fazendo algumas perguntas para o Sidney sobre o seu artigo O que faria Jesus? Você que não conferiu, não conseguiu acompanhar todos os programas da semana passada, acesse www.sidneyfernandes.com.br, confira os primeiros programas falando sobre esse artigo O que faria Jesus? Nessa semana continuamos com algumas perguntas. Sidney, eu te pergunto, quem foi Maniqueu, Sidney? Theo, na história da humanidade, surgiram vários nomes de filósofos que se propuseram a completar a mensagem do Cristo na condição de Consolador prometido. Um dos mais conhecidos foi realmente esse que você mencionou, Maniqueu, um filósofo cristão do século III, de origem iraniana. Maniqueu, quando jovem, teve uma visão em que o seu anjo protetor recomendou que se afastasse do mundo para receber a revelação de uma nova religião, que iria purificar as mensagens até então recebidas pelos profetas e religiosos. Portanto, Maniqueu estava se investindo dessa missão de complementar a mensagem de Jesus, Theo. Sidney, a gente vê aí na sua resposta que ele teve a visão de um anjo, seu anjo protetor, que lhe trouxe a revelação de uma nova religião. Como, Sidney, dentro do espiritismo, ou até mesmo dentro do cristianismo, a gente entende essa revelação de uma nova religião e esse afastamento dele do mundo, como dizem os textos sobre Maniqueu? Na verdade, todos nós percebemos que muitos profetas, muitos filósofos quiseram assumir essa posição de complementar Jesus. O Espiritismo, que atualmente recebeu essa incumbência, que tem essa incumbência de trazer Jesus de volta, foi codificado por Allan Kardec no século XIX. Mas realmente muitas pessoas tiveram assim essa pretensão de falar, de dizer que estavam dando sequência às coisas de Jesus. Então, daí, Theo, a gente entender que as pessoas da atualidade estão sempre querendo uma solução nova, porque não encontram na sua religião atual as respostas para suas dúvidas, principalmente as relacionadas com a filosofia, por exemplo, para explicar por que uma criança nasce com algum problema, deficiência, como explicar as diferenças sociais. Então, o Espiritismo traz essas respostas. Por isso, nós espíritas entendemos que o Espiritismo é o Consolador prometido. Você confere esse texto completo, o artigo O que faria Jesus de Sidney Fernandes, em www.sidneyfernandes.com.br. Dando sequência às perguntas dentro do artigo do Sidney O que faria Jesus, artigo que você pode ler na íntegra em www.sidneyfernandes.com.br, a gente faz a pergunta de hoje. Ontem nós falamos, Sidney, sobre o Maniqueu, né? Quem foi Maniqueu? Você trouxe para nós quem foi essa importante figura aí na história da humanidade. E que preceito, Sidney, o Maniqueu queria restaurar no momento em que ele se afastou do mundo e teve aquela visão para criar uma nova religião? Como dissemos ontem, Theo, Maniqueu foi um personagem que nasceu no Irã e ele teve uma visão que recomendava que ele criasse uma nova religião para fazer com que as pessoas retomassem os conhecimentos do Cristo. Ele tinha outras ideias. Ele queria restaurar também os preceitos de Zoroastro, do próprio Buda, cujos conceitos
haviam sido esquecidos e desprezados. Mas a filosofia de Maniqueu inspirou-se principalmente em Zoroastro, que também teve uma visão. Mas olha só, Maniqueu aprendeu com Zoroastro, e assim pregava, que existem duas forças, a do bem e a do mal. E com isso, pessoas que estavam ligadas ao mal, elas estavam irremediavelmente perdidas. O mundo, segundo ele, estaria perdido, dividido entre o bem e o mal. Não haveria meio termo, nem qualquer esperança ao que tivesse errado de alguma forma na vida, Theo. Sidney, nesse caso, você não acredita que foi muito radical a ideia do Maniqueu? Isso quer dizer que aquela pessoa que estava ali no meio termo, que para ele não existia, então não tinha a salvação, como a gente entende? Então, se fôssemos levar ao pé da letra, ninguém se salvaria, né? Porque, na verdade, desde os mais remotos tempos, nós erramos, cometemos alguns erros, alguns acertos e alguns erros também. Nós estamos em constante evolução, estamos trabalhando para melhorar a cada dia que passa. E não existe essa história de penas irremissíveis. Isso não condiz com a misericórdia de Deus, o Pai misericordioso que Jesus nos ensinou. Daí a gente entender que essa doutrina, essa ideia de Maniqueu, de separar de um lado o mal, do outro lado o bom, não tem cabimento, porque ninguém é na Terra totalmente bom, nem totalmente mal. Todos nós estamos lutando para melhorar a cada dia. Alguns são mais esclarecidos, outros menos. Não nos cabe desprezar os que não têm instrução, que não têm bondade no coração. Não cabe, neste momento, nós irmos atrás desse radicalismo, como você mesmo citou. Cabe-nos, sim, estender a mão àquele que precisa, porque à medida que nós ajudarmos o outro, nós também seremos ajudados e, com isso, progrediremos também. O nosso progresso depende do outro, porque ninguém se salva sozinho. Começamos falando essa semana sobre o Maniqueu. O Sidney explicou quem foi Maniqueu, do que se trata o maniqueísmo. Aí, Sidney, vem a grande questão, né? A gente trazendo um pouco mais para a ótica da espiritualidade. O que diz Emmanuel, Sidney, sobre o maniqueísmo? Emmanuel, da mesma forma que o bojo da doutrina espírita, o conteúdo da doutrina espírita, ele representando bem esse conteúdo, pondera que a sociedade humana jamais poderia fazer essa divisão de si própria, separando entre bons e maus. A doutrina espírita ensina que nenhuma só alma está irremediavelmente perdida. Portanto, não existem, como já falamos no programa de ontem, as chamadas penas irremissíveis. Ninguém vai para o céu eterno, ninguém vai para o inferno eterno. Todos estamos em evolução, trabalhando através de várias vidas para irmos nos melhorando. Todos pertencemos a uma mesma família. O planeta Terra um dia vai ser uma grande família. Hoje nós temos uma família pequena dentro de uma casa, de um lar, mas daqui a pouco ela vai se expandir, de forma que a fraternidade, a solidariedade entre as pessoas possa vigorar. Pertencemos a uma mesma família, composta, de um lado, por aqueles que já começaram a compreender Deus, as suas ideias, as suas regras, e, por outro lado, por aqueles que ainda não encontraram a justiça divina, não conseguiram pressentir Deus em seu coração. Mas todos nós estamos sujeitos ao progresso. E um dia, todos nós trilharemos o mesmo caminho. E aqueles que, por enquanto, ainda não conseguem vislumbrar a situação melhor, não estão ainda sensíveis à mensagem do Cristo, estão distantes ainda das regras de Deus, estes não podem ser desprezados, como Maniqueu sugeria na sua época. Nós temos que estender as mãos para que essas criaturas possam progredir. Ninguém, Theo, progride sozinho. Eu sempre conto aquela história da mãe
que, chegando em regiões alcandoradas, perguntou pelo filho dela: onde está meu filho? Ah, ele está no inferno. Então eu vou lá com ele. Não pode. Traga ele para cá. Também não pode. Mas espera aí, eu amo meu filho ainda. E aí ela recebeu uma oportunidade preciosa de voltar à terra e começar a trabalhar de novo pelo progresso do seu filho. É assim que a coisa vai funcionar. Nós não seremos felizes a não ser que os nossos entes queridos, depois outras pessoas mais distantes, até toda a humanidade ser feliz também. Você que não acompanhou o começo dessa nossa discussão sobre esse artigo de Sidney Fernandes, O que faria Jesus? Acesse www.sidneyfernandes.com.br e confira os programas Fagulhas de Luz anteriores. Quero aproveitar e mandar um grande abraço para o nosso amigo Sérgio Totti, que está sempre aí alimentando as redes sociais do nosso amigo Sidney. Sidney, o maniqueísmo, ele perdura até os dias atuais? Bem, vamos lembrar, aqueles que não pegaram os nossos programas desde o começo da semana, que Maniqueu foi um personagem que nasceu no Irã e achou que ele poderia dar continuidade à mensagem de Jesus. Seria o consolador que João, o evangelista João, anunciou em seus escritos, em que Jesus dizia que ele mandaria um consolador prometido. Um consolador prometido. Pois bem, Theo, Maniqueu achava que deveria ser feita uma divisão entre bons e maus. E nós sabemos que não é assim, né? Ninguém é totalmente bom, ninguém é totalmente mau. As ideias de Maniqueu, que passaram a se chamar de maniqueístas, espalharam-se pelas fronteiras com a China e pelo norte da África. Não obstante até terem sido combatidas pela igreja como heréticas, eram heresias, ficaram vivas durante a Idade Média e perduram em alguns círculos religiosos até os dias atuais. A sobrevivência desses conceitos, alguns especulam, deve-se ao fato de que as ideias de Maniqueu foram defendidas durante muito tempo por Santo Agostinho, o Agostinho de Hipona, o nosso querido Santo Agostinho, o bispo de Hipona, antes de aceitar a doutrina cristã. Diga-se de passagem que a expressão maniqueísmo se alargou de tal forma que hoje ainda atinge os campos político, econômico e social. Então, quando você vê um político falando do outro, ele só destaca os aspectos negativos. Ou mesmo, quando se vai dar uma notícia, as pessoas geralmente só falam mal e não destacam os aspectos positivos. Hoje em dia, quando você abre um telejornal, você só ouve falar de desgraças, não vê os aspectos positivos. Isso é maniqueísmo. Falar só os defeitos, só coisas erradas, como irrecuperáveis, sem cogitar das coisas boas e de qualidades, é demonstração do pensamento maniqueísta. Por isso que até hoje fala-se em maniqueísmo, pessoas que só vê o aspecto, o lado escuro das circunstâncias, da vida e das pessoas. E não é bem assim que as coisas funcionam. Todos nós temos defeitos, mas temos qualidades também. A moral do Cristo é o único antídoto contra o radicalismo do bem e do mal? Nós temos que lembrar que Jesus foi o espírito mais perfeito, mais sábio, de maior conhecimento intelectual que a Terra já recebeu. E mesmo os outros profetas, os outros mensageiros que se espalharam pelo mundo, seguem a mesma doutrina do Cristo. Ele é o governador moral do planeta. E vem uma regra como essa de Maniqueu, achando que o mundo estava dividido em dois rebanhos, bons e maus. Como quebrar isso? Jesus sempre falou em misericórdia, em perdão, em amor, em recuperação, em estender a mão, em solidariedade. Está evidente que Jesus não poderia concordar com essa doutrina maniqueísta. Isso talvez tenha sido conveniente para algumas criaturas que ansiavam deter o poder em suas mãos para poder
elas serem os árbitros de quem iria para o céu ou para o inferno. Mas isso não existe. Quem nos leva para uma situação melhor ou pior somos nós mesmos, as nossas atitudes, as nossas palavras. Sem dúvida, você tem razão, Theo. Esse radicalismo entre bem e mal, essa história de que a gente não tem jeito, as pessoas que erram estão irremediavelmente perdidas, só poderia ser quebrada com a recuperação da moral de Jesus. Por isso é que nós, aqui no Ocidente, a todo momento estamos tentando resgatar a moral do Cristo. Mas qual o segredo para resgatar, para se tornar um autêntico cristão? Para viver mesmo os padrões do Evangelho de Jesus. O ideal cristão, Theo, é denunciado muito simples. Ensina-nos André Luiz que com 10 minutos de leitura teremos um roteiro para toda a vida. E esses minutos poderão ser reduzidos para alguns segundos diante deste enunciado maravilhoso de Jesus. Tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei-o assim também a eles. Olha só que frase forte. Só essa frase já é uma religião, uma doutrina inteira. Tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei-o assim também a eles. Nesta frase estão concentrados todos os profetas, todas as doutrinas, a de Jesus, e é ela que o Espiritismo tenta passar para os homens da atualidade. Nosso programa Fagulha de Luz chega ao fim, mas eu convido vocês a, nesse final de semana, visitar www.sidneyfernandes.com.br ou a página no Facebook Sidney Fernandes, escritor espírita, também com vários artigos, vários textos e vídeos para que você possa refletir aí sobre a doutrina dos espíritos, sobre a espiritualidade em geral. Muito obrigado pela sua companhia, Sidney. Obrigado, boa tarde e um ótimo final de semana para você. Obrigado. Fiquem agora com o Paulinho Ferreira, que está chegando. Fagulhas de Luz com Sidney Fernandes. Produção Theo Oliveira.